bem animado em a gente ter essa oportunidade de estar apresentando a nossa área. A gente vai falar um pouquinho hoje quem somos, quem são os PBs da área de compras, o conceito de compras, o que faz a área de compras sorrir, o nosso funil de compras, metas e as melhorias que estão a caminho. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês devem conhecer aí quem são as pessoas de compras, as nossas carinhas, mas aqui eu queria apresentar um pouquinho mais as nossas particularidades. Eu sou a Paola, sou casada, mãe de adolescente, que não é nada fácil, mãe de pet, atleta de triatlon, sou 70.3, já fiz um meio Ironman, sou bem competitiva, apaixonada pelos livros, muito família e sonhadora. A gente tem a Ana, que é casada, é mãe de adolescente também, seu pet se chama Menino, seu vício são promoções, e olha, pessoal, fica a dica, precisando comprar alguma coisa, pergunta para a Ana, porque ela é boa nas promoções. Ama pinturas, séries e filmes, coleciona suculentas e não dispensa um bom churrasquinho. A gente tem a Ellen, ela é casada, mãe de pet também, tia coruja, apaixonada por séries e filmes, cantora de karaokê. Pessoal, vamos ter que escutar a Ellen cantar, hein? Ama música e dança, adora aprender coisas novas. A gente tem o Fábio não tem filhos, é viciado em tecnologia, apreciador de boa leitura e fotografia, adora aprender novos assuntos, está estudando edição de vídeos, sabe como funciona o fogão, opa, a gente está duvidando aí, hein, Fábio? E tenta praticar esportes. Aí a gente tem o Lu, mais conhecido como Lu, né, Luciano, pai de menina, mestre churrasqueiro, aí correm os rumores pelo banco que faz um excelente churrasco, cozinha massa também, ele é apaixonado por logística, tem muitos pets, gosta de plantas e gosta de música gaúcha e sertaneja. Então, pessoal, nós somos os PBs da área de compras. E o que é a área de compras? Se vocês derem um Google ou forem buscar alguma literatura para saber o que é compras, vocês sempre vão achar essas definições. A área de compras ela é responsável por obter o material e serviço necessário para que a empresa tenha o seu processo em funcionamento, podendo oferecer conforto para os clientes e funcionários, né? Então, a gente sempre busca a melhor custo-benefício. As principais atribuições dos nossos compradores: realizar as cotações, negociar com fornecedores e comparar as propostas. Na área de compras, a gente chama muito essa comparação de proposta como equalização. A gente precisa saber se as propostas que estão chegando todas têm o mesmo padrão, o mesmo parâmetro. E aí, gente, para a gente fazer uma boa compra, uma compra assertiva, a gente brinca que a gente precisa comprar o material certo, com o preço certo, na hora e na quantidade certa e da fonte certa. Então, são vários pontos aí para que a gente possa ter uma boa negociação. Ok, e aí, pessoal? Mas o que faz a nossa área sorrir? O que faz os PBs de compras sorrir? A nossa missão. A nossa missão foi desenhada numa demanda que a gente teve do planejamento financeiro e com uma ajuda muito grande do planejamento financeiro em relação ao OKR, né? Então, a nossa missão é o que de fato nos norteia e tem um link muito grande aí com todos os valores e princípios do banco. A nossa missão é gerar economia, transparência, eficiência no ato de adquirir bens ou serviços, viabilizando o aumento do lucro da empresa e atendendo de forma satisfatória nossos clientes. E aí, pessoal, eu queria fazer um link aqui com a transformação digital. Eu sei que tem muitos PBs das áreas tradicionais, de back-office, que se questionam em que momento eles fazem parte da transformação digital. E quando eu vejo a nossa missão da área de compras, eu vejo a transformação muito clara aqui. E aí a gente tem um pilar da transformação digital que são os clientes, e é o cliente no centro do negócio. E aqui fica muito claro que quando a gente fala
que vai atender de forma satisfatória, a gente precisa escutar o nosso cliente, saber qual que é a demanda dele. E não só a demanda, eu preciso de um adesivo. Tá, mas você precisa de um adesivo para quê? Qual é o contexto? A gente precisa escutar, colocar ele no centro do nosso negócio, entender o contexto para poder fazer a melhor negociação. Tem um outro pilar que é bem importante aqui na nossa missão, um pilar da transformação digital, que é o valor. O que é o valor na transformação digital? É a proposta de valor que você está entregando para o teu cliente. E aqui a gente precisa comunicar de forma clara para saber se o nosso cliente, o nosso solicitante, está de fato enxergando a nossa proposta de valor, que é trazer a melhor negociação, é gerar economia, trazer transparência, alcançar dentro do budget das áreas, as compras. Então, esses dois pilares ficam muito claros aqui. A gente também, com a missão da área de compras, quando a gente foi desenhar, a gente teve aí todo o conceito das nossas competências, né? Então, quando a gente comunica bem, a gente negocia bem, a gente atende bem o cliente, a gente tem foco no cliente, e aqui não é só foco no nosso cliente solicitante, é foco no nosso cliente final. Quando a gente faz uma boa negociação, deixa a loja mais bonita, mostra a nossa marca, isso tudo é o nosso cliente final sendo afetado, né? A gente tem muito aqui orientação para resultado, protagonismo. Quando a gente fala da eficiência, né? A gente está falando da orientação do resultado. Então, todo esse link feito nessa parte da nossa missão, e de fato é o que faz a gente sorrir. Ok, mas como que a área de compras coloca a mão na massa? Vamos lá. A gente compra softwares, compra equipamentos de TI, faz locações, atende as demandas do marketing, faz logística em geral, atende as demandas de comunicação interna, faz compras de materiais e serviços do Facilities, materiais de higiene e limpeza, uniforme das lojas, gráficas, demanda de pessoas e cultura, materiais de escritório, brindes, entre outros. Mas o mais importante, tudo o que o nosso solicitante demandar, a gente vai escutar e vai fazer questão de fazer uma boa negociação. E aí, gente, para ficar mais visual, eu trouxe para vocês os últimos acontecimentos aí que a área de compras negociou. Então, a gente teve a nossa festa de final de ano, que tem toda a parceria, demanda do nosso solicitante de pessoas e cultura, marketing, comunicação interna, para fazer a gente sorrir, e é negociado pela área de compras. A nossa casa nova. Quando vocês entram lá na nossa casa nova, sei que agora a gente está nesse momento, mas quando a gente voltar, eu quero que vocês reparem cada detalhe, cada plotagem que foi feita, o piso, a pintura na parede, o ar-condicionado, a bancada que vocês sentam, os computadores, cada detalhe foi demandado por uma área e foi a área de compras que negociou para fazer isso acontecer. Para vocês estarem em casa, de home office, nós negociamos muitas máquinas, computadores, licenças, para que todos possam trabalhar da melhor forma possível. A campanha de vacinação, e foi uma demanda aí da área de pessoas e cultura, e foi uma demanda esse ano bem complicada devido ao Covid, mas foi negociada pela nossa área de compras e foi um sucesso. O iFood do nosso dia da apresentação do Guia de Cultura, também foi negociado e acompanhado pela área de compras. Todos os brindes que a gente recebe, que a gente dá para cliente, para fornecedor, que a gente passa para os nossos parceiros, ele é negociado pela área de compras. Então, aqui, só para deixar mais visual como que a gente coloca a mão na massa. E eu quero falar para vocês que é com muita paixão aí que a gente coloca essa mão na massa. Bom, pessoal, a gente também sofre algumas pressões, né? E aí eu quero agradecer o pessoal aí que entrou na brincadeira e mandou as fotos. A gente está brincando, mas de fato a gente sofre pressão. E nós temos 3 pontos que são os pontos mais importantes aí que o pessoal mais pressiona. Esses pontos são data de entrega, qualidade do fornecedor e o budget da área. Muitas vezes as áreas têm um orçamento estipulado, mas tem uma ideia muito maior do que aquele orçamento, né? E aí a importância da gente escutar o nosso cliente solicitante,
para ver se a gente consegue trazer algo similar, mas que a gente consiga fazer acontecer dentro desse orçamento. Bom, para sair uma boa negociação, funil na área de compras, vocês devem estar se perguntando, mas o funil não é lá no marketing, o funil não é para a área de vendas, também é para a área de compras. É claro que cada compra, a gente tem um time diferente, né? Comprar um material de escritório é muito mais rápido e fácil do que negociar um software. Mas a gente, para fazer uma boa negociação, para essa negociação ser assertiva, ser transparente, trazer um custo-benefício, o ideal é que a gente sempre passe por todas as etapas do funil. E aí, essas etapas são, os leads são os nossos fornecedores. Todo mundo sabe que a gente tem vários fornecedores para um determinado produto ou serviço. Porém, a gente precisa qualificar esses fornecedores. Nós temos demandas expressivas, de valores expressivos, então a gente precisa até entender o risco financeiro desse nosso fornecedor. E aí, muitas vezes, a gente tem que fazer algumas análises para entender se esse fornecedor de fato vai nos entregar o produto, vai nos entregar o serviço. Então, a gente qualifica esses fornecedores. Depois de homologar, a gente vai para a etapa de demonstração. Essa etapa de demonstração são as amostras, aprovações técnicas. E quando a gente fala de amostra e aprovação técnica, parece que tudo a gente está falando de comunicação interna, paleta de cores, marketing, marca. Não é só isso. Nós temos muitos equipamentos que precisam de aprovação técnica. Então, quando a gente compra uma máquina, um computador novo, a gente precisa da aprovação da TI para entender se está dentro de um padrão que o banco estipula, né? Quando a gente vai contratar um software, a gente precisa ter a aprovação técnica de que tudo que a gente está colocando naquele contrato está dentro do padrão solicitado. Depois dessa demonstração, a gente vai para a negociação. Aí é a parte que o comprador mais gosta, é onde ele vai dar aquela esmagada lá no nosso fornecedor. Ele negocia a cláusula, data de entrega, valor. Aqui é aquela parte que o nosso comprador aí coloca suas garrinhas de fora, né? E depois disso a gente tem o fechamento, que é a formalização, onde a gente emite o pedido de compra. Todo esse funil, para chegar no pedido de compra, a gente já passou pela aprovação de centro de custo, aprovação de alçada, então tem todo um processo aí de compliance envolvido numa compra, tá? Tudo isso com um único motivo, fazer a gente sorrir, vocês sorrirem e trazer aí o melhor custo-benefício, a melhor negociação. Bom, a gente tem metas também, né? Nós temos lá o planejamento financeiro no nosso pescoço, e aí a gente estipulou metas que são muito conhecidas na área de compras, e elas são o saving. O que é o saving? O saving é quando a gente tem as cotações, as primeiras cotações, e depois a gente fecha esse pedido de compra. Essa diferença entre a cotação e o fechamento, o valor do fechamento do pedido, essa economia é o nosso saving. E aí, a nossa área, ela tem como meta 10%, a média de 10% ao mês em relação a todos os pedidos de compra. Nós temos o lead time, que é o período de início de uma atividade e o término dela. Aqui, pessoal, é importante colocar que a gente considera quando está com uma ação do comprador, né? Quando a ação está com o fornecedor, a gente coloca esse tempo em stand-by. E aí, a nossa meta é de 3 dias. E a gente tem a satisfação do nosso cliente. A satisfação é em relação aos nossos compradores e ela tem que estar acima de 80%. Eu trouxe aqui para vocês o resultado do nosso primeiro trimestre. E aí, quando a gente fala de indicador, de meta, a gente fala bastante de dados, que é um dos pilares também da transformação digital. E como que a gente está trabalhando toda essa informação, todo esse dado que a gente gera? Na área de compras, a gente gera muita informação, né? A gente tem quais são os produtos recorrentes de compra, quais são os valores, quais são os melhores fornecedores, enfim, são inúmeros dados, inúmeras informações que a gente vem nesse novo momento gerenciando, tentando ver qual é a melhor forma que a gente pode compreender, analisar os dados para criar uma estratégia assertiva. E aí, pessoal,
aqui no nosso resultado do primeiro trimestre, vocês vão ver que, infelizmente, o nosso lead time não foi cumprido. Pelo contrário, né, a gente teve aí uma piora ao decorrer dos meses. Porém, a gente já está analisando o que aconteceu, quais foram as demandas, para a gente criar uma estratégia, que criamos uma estratégia para alcançar essa meta no segundo trimestre. Então, em janeiro, a gente quase alcançou essa meta, que foram 3 dias e 21 horas. Em fevereiro, 4 dias e 20 horas. E em março, 5 dias e 22 horas. Bom, eu coloquei aqui para vocês terem ideia da quantidade de solicitações de compras que a gente recebe. Em janeiro, a gente recebeu 381 solicitações. Em fevereiro, 290. E em março, a gente recebeu 401 solicitações. Aí, eu deixei em verdinho aqui, bem feliz da vida, o nosso saving, que foi uma meta que a gente atingiu e a gente vem melhorando. A gente conseguiu atingir 10,84% de economia em janeiro, 11,13% em fevereiro e 15,38% em março. E aí, a nossa área sorri muito com esse dado. O nosso índice de satisfação, ele foi calculado através da pesquisa de satisfação que vocês responderam há aproximadamente um mês atrás. E foi 89,6%. Esse gap desse 89,6% para o 100%, a gente já identificou quais são os pontos de melhorias que a gente precisa alcançar. Então, a gente também já está trabalhando para isso, tá, pessoal? Bom, parece tudo muito bonito até aqui, mas eu sei que vocês estão se perguntando e a gente conhece as dores dos nossos solicitantes. Então, assim, melhorias estão a caminho, vão acontecer agora no segundo semestre. E aqui a gente fala um pouquinho do nosso pilar da transformação digital de inovação. Inovação não é só tecnologia, mas também são as melhorias e as mudanças que a gente faz escutando o nosso cliente, colocando ele no centro do negócio. E aí, pessoal, a gente fez no ano passado uma Designer Sprint, nós escutamos vários dos nossos clientes solicitantes, realmente as dores já eram muitas conhecidas por nós compradores, mas mais algumas foram identificadas e essas melhorias estão a caminho. Então, vou colocar aqui para vocês as melhorias que a gente vai ter agora no segundo semestre. Na solicitação, vai ter a informação do orçamento. Hoje, quando vocês solicitantes iniciam uma solicitação, vocês não enxergam se tem orçamento ou não para aquele determinado centro de custo e item. Agora, vocês vão ter essa informação lá. E não pessoal, não precisa se assustar, não é para barrar se não tiver orçamento, né? Não é esse o intuito. O intuito é que vocês possam gerenciar o orçamento de uma forma mais clara e mais transparente. Claro que quando não tiver orçamento, essa solicitação, ela vai passar por um fluxo de aprovação maior, para que o diretor dessa área tenha ciência de que está havendo uma compra sem esse orçamento estar planejado, tá? Uma dor muito grande de todos, e inclusive de nós, compradores, é a rastreabilidade da solicitação. Hoje, eu sei que o pessoal de compras tem que fazer uma planilha, ficar atualizando, o pessoal depende dessa informação lá. Então, não tem a rastreabilidade, ninguém sabe aonde está, em que momento está essa compra. É muito simples, a gente vai fazer o mesmo fluxo que todos conhecem quando vão fazer uma compra online. Existe aquela régua dizendo, seu pedido foi aprovado, seu pedido foi faturado, está a caminho. Então, essa régua do tempo, a gente vai ter lá no nosso fluxo de compras, para vocês poderem acompanhar como que está a solicitação de vocês. Cada solicitação, na conclusão, ela vai ter uma avaliação do comprador e do fornecedor, porque essa informação é um dado muito importante para a gente poder trabalhar a nossa carteira de fornecedores. O fluxo de compras, ele vai ser totalmente pelo sistema, sem a necessidade de e-mails paralelos. Então, hoje, eu sei que a gente sofre um pouco aí, principalmente nas aprovações de escopo técnico, né, assim, é tudo paralelo ao sistema. E aí, a gente sabe que nem sempre é respondido sempre no mesmo e-mail, se perde no caminho. Então, às vezes não fica muito claro quem é o responsável por responder aquele e-mail, e esse processo, esse fluxo fica parado. Agora não, com essa melhoria aqui no segundo semestre, a gente vai ter todo esse fluxo já aprovado dentro do sistema, né? Então, essas são as principais melhorias. A gente vai ter muito mais melhorias, a gente está
vai estar desenvolvendo, já está em teste, com um portal com os fornecedores. Também vai trazer aí um ganho em relação às notas que hoje os solicitantes recebem, precisam colocar no Fluig. Então, esse fluxo ele vai ser alterado, ele vai ser pelo fornecedor. Então, a gente está prevendo aí várias inovações positivas para a nossa área de compras, né? Tudo isso, gente, para trazer um sorriso aí para os nossos compradores, facilitando esse trabalho, e para vocês, né? Bom, pessoal, em resumo, a nossa área ela quer escutar e quer entender as demandas de vocês. É muito importante nas compras que a gente entenda o contexto como um todo. É muito importante ter a visão sistêmica do que aquela compra vai afetar no todo. Assim, a gente pode trazer outras opções para vocês. O nosso sorriso, ele vem quando a gente consegue entregar o melhor custo-benefício na negociação, mostrando a economia gerada, a transparência, a qualidade, prazo de entrega. E aí, aqui está a nossa proposta de valor. Mas para isso, todos precisam lembrar que a gente precisa passar pelas etapas do funil para ter essa boa negociação. E lembrar, gente, que a gente vai trazer as melhorias e as melhorias estão chegando, estão a caminho. Eu queria agradecer, deixar o nosso pode contar comigo. E aqui estão os nossos contatos. Opa, Fábio, eu vi que, né? Opa, deixei lá um ponto de interrogação, mas pode contar com a gente. Depois a gente passa o contato do Fábio aí. Pessoal, eu abro para perguntas e eu quero muito que todos vocês sintam confiança em aderir às suas demandas para a nossa área. Excelente, excelente, Paulo. Obrigado por compartilhar. Para mim ficou muito claro e é muito bacana que a gente consegue se aprofundar no negócio, entender como que funcionam os processos, entender um pouco da missão. E isso facilita muito, né? Porque tem gente que está começando agora a jornada aqui na empresa, tem gente que está há bastante tempo, mas independente disso, tem muita coisa que a gente não conhece. Então esse momento ele é extremamente importante para a gente se aprofundar no negócio e isso é fundamental. E gostei muito também, Paulo, que você foi vulnerável, né, em falar com relação ao indicador de, puxa, essa era a nossa meta, a gente não conseguiu alcançar e a gente vai entender o que está acontecendo. Né? Então, até falando de vulnerabilidade, quando a gente olha a equipe de alta performance, a base de uma equipe de alta performance é a confiança baseada na vulnerabilidade. Né? Até para quem quiser explorar um pouquinho mais, também tem um vídeo do último PB Talk que a gente fez sobre esse tema, então vale a pena aí acompanhar no Workplace. Se alguém tiver alguma dúvida, colocar aqui no chat, por gentileza. Até agora eu não vi nenhuma. Só elogios aí, então sensacional. Qualquer coisa, pessoal, se surgir alguma dúvida, podem colocar aqui no chat que a gente volta depois. Bom, agora vamos dar continuidade aí na segunda parte, que é para falar sobre o squad de SIAP. E para falar desse squad, a gente está aqui com a PO, que é a Luciana Baggio. Olá. Lu, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Bom, vou deixar aí o palco para você. Obrigada. Compartilhar minha tela, tá todo mundo enxergando? Eu tô sim. Ok. Então, gente, vim falar com vocês um pouco sobre a nossa jornada agora no squad SIAP, tá? Para quem não me conhece, eu tô no meu quarto squad, então eu tenho bastante conhecimento da jornada da transformação digital desde o início do INSS, passei pelo back-office e agora também estou trabalhando com o pessoal do SIAP. O que a gente veio falar aqui com vocês é principalmente em relação a qual é a nossa missão dentro do squad SIAP, quais foram as primeiras entregas, quem é o nosso time, quem que está trabalhando junto com a gente, como que está a nossa primeira entrega e quais são as próximas entregas na frente, né? Então, o que a gente está pensando no futuro em relação à nossa jornada e à experiência dos nossos clientes. Então, indo para contextualizar um pouquinho da onde que surgiu a oportunidade da gente trazer o nosso cliente do SIAP, a gente, dentro da nossa transformação, começamos então com o nosso primeiro convênio digital na originação, que a originação é a unidade de negócio que traz o nosso cliente inédito aqui para a organização. Então, a gente começou trabalhando no cliente INSS e o cliente, para poder acessar a nossa jornada do INSS, a gente tem campanhas de marketing, que como todo mundo conhece, a gente tem a Lília Cabral aqui como a nossa hostess, né, da nossa página inicial.
E a campanha de marketing, ela aciona o nosso cliente tanto por Instagram, quanto por Facebook, quanto por mídias, e como a gente procura o cliente também dentro do Google. Então, ela traz vários perfis de clientes e não só o cliente INSS. Baseado nisso, dentro da jornada do INSS, uma das primeiras telas da navegação é onde que o cliente recebe o benefício. Então, a gente questiona o cliente, fala, você realmente é um cliente do INSS, apesar da gente ter um marketing todo divulgado para prospecção desse cliente, a gente entende que pode vir outros perfis, dependendo da palavra-chave que a gente está acionando esse cliente. Então, às vezes a gente chama ele, está procurando um consignado, ou está procurando um empréstimo mais barato, então acaba vindo outros perfis também. E dentro dessa jornada, o Squad SIAP, o Squad do INSS, ele fez um mapeamento de quais eram os tipos do cliente pelo botão de acionamento aqui da nossa página inicial. Então, a gente tinha um botão bem-vindo, por onde recebe o seu benefício, e esse botão ele era distribuído entre INSS, servidor federal, aqui é recente, servidor do Estado do Paraná, ele tinha outros convênios, mas a gente também começou a mapear esse nosso servidor, militar de Forças Armadas e outros. E é só pelo pressionar do cliente, a gente viu uma oportunidade de negócio de 5 mil acessos mês nesse botão. Então, a gente estava recebendo aqui, só de clientes dizendo que eram servidores federais, 5 mil acessos. Então, a gente foi investigar melhor. Falei, nossa, realmente é um impacto bem grande em relação a esse tipo de público do consignado. E a gente foi investigar quantos servidores e qual que era o potencial desses servidores, onde que eles estavam distribuídos. A gente verificou que temos em torno de 1,2 milhões, então é bastante gente, né? 1,2 milhão de servidores distribuídos na maioria onde a gente não tem presença física. Então a gente viu uma bela oportunidade de poder atender um cliente que está interessado na nossa jornada e que não tem uma loja física próxima para poder fazer a conclusão. Então, baseado nesses dois pilares, a gente construiu uma equipe, a gente fez um modelo um pouco mais compacto em relação aos outros times que a gente tem dentro dos squads. Então, os squads hoje eles têm uma equipe um pouco maior. Então, aqui eu trouxe para vocês como está distribuindo a nossa equipe. Então, tem o Varley, que é o responsável pela unidade de negócio, né, como Business Owner. Eu trabalhando aqui como Product Owner. E a gente tem toda a equipe de desenvolvimento. Então, o Matheus é o nosso Scrum Master, ele que faz a parte da metodologia para deixar a gente na linha e realmente ter a certeza que a gente vai atingir os nossos objetivos e tudo que foi planejado. A Isa, que é a nossa Designer UX, a Isa é responsável em conversar com o cliente, em olhar a navegabilidade, em ver oportunidades de mudança de jornada. Então, ela está sempre em constante contato com esse cliente e olhando essa parte de navegação. O Otávio, que é o nosso arquiteto. Então, a responsabilidade do Otávio é ter a certeza que tudo que a gente está construindo é escalável e que isso a gente pode, no futuro, fazer trazer novas funcionalidades e transformar a nossa aplicação também para outros convênios, para outras pessoas navegarem, porque à medida que a gente vai transformando digitalmente, a gente vai colocando todo um legado digital na nossa plataforma. Então, esse legado digital, o Otávio ele é responsável em manter o padrão de desenvolvimento. O Yuri, que é nosso dev back, o Yuri ele é responsável em fazer o código, então ele é o nosso Matrix aqui, né? Ele é responsável em deixar tudo por dentro da solução funcionando para que todas as chamadas que a gente faça e todas as conexões deem certo. O Henrique, que é o nosso dev front, ele que faz aquelas carinhas das telas e da navegação conforme os designers da Isa. E o Bruno, que é o nosso qualidade, né? Então, antes da gente colocar qualquer coisa em produção, o Bruno ele vai lá e testa e vê se realmente o comportamento está conforme a nossa solicitação. E baseados nisso, a gente montou, então, o nosso time, que a gente se apelidou de The Krakens. Por que é o The Krakens? A gente é um monstrão, né? Então, a gente veio com essa nomenclatura de The Krakens. O release, ele é utilizado no inglês, ele é para salting, o Kraken, que seria esse polvo grande aqui, mas também para quem trabalha com a parte de desenvolvimento, o release é como se fosse uma colocada nova no ar. Então, ele casou muito com o nosso slogan, e a nossa missão é levar a melhor solução no mercado de consignado digital também ao servidor federal, para que ele tenha comodidade e facilidade de contratar o PB consignado sem precisar sair de casa. Então, esse time está todo focado em busca dessa missão aqui.
E aí, qual foi o nosso primeiro passo? A Isa entrou com uma investigação, como a gente tinha lá no início, aqui como eu mostrei para vocês, 5.000 acessos e uma oportunidade grande, na hora que o cliente clicava nesse servidor federal, a gente salvava alguns dados dele. E a gente fez uma pesquisa para entender onde que estava, quem que é esse cliente, né? Do que ele se alimenta, como ele se reproduz. Então, a gente foi lá fazer uma investigação, a Isa fez um trabalho muito legal, onde ela identificou que daquele perfil que acessava o nosso site do INSS, era 50% ativo, que são servidores que estão ainda trabalhando, são ativos, 30% pensionistas, 20% aposentados. E foi ali que a gente começou a identificar, esse público, ele é o mesmo público que a gente tem dentro do INSS ou ele é diferenciado? A gente foi percebendo que ele era diferenciado. Por quê? Primeiramente, eles tinham uma idade menor, né? Então, como a maioria são servidores ativos, muita gente com perfil entre 27 e 35 anos, 46 e 55. Então, a grande maioria está em idades inferiores ao convênio INSS, que trabalha nessa faixa aqui de 65 mais. Então, é um povo mais digitalizado, é um povo que conhece mais a parte de tecnologia. Daí a gente perguntou, onde vocês já contrataram consignado? 45% agência, então 45% ainda tem um perfil de presença física, mas 42% já contratou remoto, seja por telefone ou por site. E aí a gente viu, opa, temos uma boa oportunidade de acessar nosso cliente também por telefone, então a gente está trabalhando nessa frente, e trabalhando nas mídias digitais também. E nunca fez 13%, então a gente teria uma oportunidade baseada nessa pesquisa de 13% de margem livre. Hoje, com os primeiros resultados, a gente está vendo em torno de 17%, então está muito próximo da pesquisa que a Isa fez para a gente. E aí a gente perguntou onde você conhece sobre o que você conhece sobre consignado, né? Então eles falaram 70% falou muito em relação à taxa, porque a gente tem taxas menores, e 51% sobre prazos maiores. Ao mesmo tempo, eles conhecem que são parcelas fixas, que tem um limite de 30%, que não faz consulta SPC Serasa e que também é um desconto em folha. Mas aqui está um dado muito legal, que ela também perguntou quais os tipos de aplicativo que você utiliza. Como sempre, o WhatsApp bombando, né? Então, 94% do público tem o WhatsApp e 87% tem aplicativos de bancos, que é uma coisa muito legal. Quando a gente fez lá no passado a pesquisa do INSS, esse indicador aqui era muito baixo. Por quê? Porque o cliente não tem segurança em baixar um aplicativo de banco, ele tem medo, ele é um pouquinho frágil em relação a isso. Já o servidor federal não, ele já tem um perfil muito mais digitalizado, então 87% tem aderência e 87% conseguiria acessar um aplicativo se fosse o caso do Paranabanco construir um. E para que ele utiliza esse aplicativo? 83% para consultar saldo, 34% já solicitou empréstimo, 50% para fazer transferência, 29% para acompanhar cartões, 47% para fazer pagamentos e 13% para falar com o seu gerente. E aí a gente foi investigar também onde estava o mercado de consignado digital para o servidor federal. E a gente viu, nossa, temos uma ótima oportunidade também aí nessa parte de investigação dos players. Por quê? Hoje quem está realmente oferecendo crédito digital no mercado de servidor federal é a BX Blue, que ela está um pouco mais avançado frente aos outros players, e o Olé. Os dois, eles têm só a margem nova, então eles não fazem uma oportunidade de portabilidade para esse cliente de servidor federal. E aqui, ele é necessário ainda incluir o contra-cheque para puxar alguns dados. O BX Blue, ele é como se fosse um correspondente bancário digital. Então, ele oferece empréstimo para o Banco do Brasil, para o Olé, para o Daicoval e para a BRB. E aí, o Banco do Brasil, ele faz só para o próprio servidor que tem algum tipo de conexão com o Banco do Brasil. Então, ele tem que ter uma conta lá dentro. Então, ele não é 100% digital também, porque ele só faz para um público restrito. Com base nisso, a gente viu uma nova oportunidade. Falou, poxa, a gente tem aí um público que é digitalizado, que tem interesse em contratar de forma digital, que é jovem, que conhece aplicativos, que ao mesmo tempo não tem ofertas boas no mercado digital. E aí a gente falou, poxa, como que a gente vai construir o nosso squad? Então, a gente pegou muito das experiências que a gente teve no MVP do INSS, um exemplo que foi no MVP do INSS, quando começou lá o projeto, a gente foi muito na linha de fazer só a margem nova, depois que a gente foi complementar a portabilidade,
e aí depois percebeu que o bicho era bem grande e distribuíram o squad de inédito em 2, em inéditos e portabilidade, né? Então a gente pegou essas experiências do próprio MVP do INSS. Ao mesmo tempo, a gente teve aqui um processo do SIAP, que sofreu uma transição. Para quem conhece do convênio, antigamente a gente precisava só de uma autorização do servidor para constar a margem e fazer a verbação. Hoje a gente precisa de uma dupla autorização, uma para constar a margem e outra para fazer a verbação, e ao mesmo tempo autorizações restritas por tipo de contrato. Então aqui ele conseguiria autorizar o banco a fazer um novo, um refim ao mesmo tempo. No novo processo ele precisa de uma autorização para o novo, uma autorização para a portabilidade, uma autorização para o refim da portabilidade. Então ele ficou um pouco mais crítico esse processo. A gente viu as jornadas dos concorrentes também, conforme eu mostrei para vocês, e a investigação desse público-alvo. Com base nisso, a gente construiu um design sprint. O que o design sprint fez? Ele pegou todos esses dados que a gente teve, tanto das experiências, dos processos, as jornadas, a gente colocou na sala pessoas que eram importantes na decisão, que conheciam de convênios, todo o time do SIAP que estava recém-contratado, e a gente fez qual que seria uma jornada mínima que a gente poderia oferecer para esse público aqui, um empréstimo, e a gente fez focado em 2 momentos. Pegando muita experiência do INSS, a gente já desenvolveu uma jornada de mínimo produto para o novo e uma jornada para portabilidade. No conceito ágil, esses desenhos aqui são bem conhecidos, por quê? Porque que a gente entende que entregando um skate para o cliente, ele já consegue se movimentar. A gente quer chegar aqui no carro que seria o melhor dos mundos, mas o ágil, ele vai construindo primeiro o skate, depois o patinete, depois a bicicleta, depois a moto e por fim o carro. Então, com base nisso, a gente falou, poxa, vamos dar uma jornada mínima para o nosso cliente de novo, para o nosso cliente de portabilidade, e já mapeamos um monte de melhorias para frente, que a gente entende que esse público vai querer na nossa jornada, né? Ao mesmo tempo, a Isa fica o tempo todo olhando e falando, poxa, tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade lá. A gente viu recentemente que o cliente falou para a gente, poxa, mandem para a gente receber por e-mail, eu quero receber por e-mail. A gente falou, poxa, é verdade, esse cliente é um cliente que utiliza e-mail. Já no INSS, não, o cliente não utiliza e-mail, então não teria muito nexo a gente mandar uma CCB para o cliente por e-mail, porque vai ficar se perdido, a maioria não utiliza. Já o SIAP utiliza. Então, a gente já viu várias melhorias aqui e já identificou uma forma de transformar o nosso skatinho, que agora é o novo, e a nossa mobilete aqui, que é a portabilidade patinete, para um carro bem legal. E a gente quer chegar ainda lá no carro top, que seria a Ferrari, né? Na sequência, então, eu queria mostrar para vocês qual que é o nosso fluxo inicial de MVP. Ele está em produção desde o dia 14. A gente teve um recorde de desenvolvimento, obviamente, porque a gente consegue no ágil também, naquele sentido que eu comentei com vocês, do Otávio, que fica sempre preocupado em fazer escalabilidade, em trazer sistemas que sejam reutilizáveis. A gente utilizou muita coisa que o INSS fez, muita coisa que o Existentes fez, muita coisa que o Front fez. Então, a gente foi utilizando essas melhorias e conseguimos, em um tempo recorde, desenvolver nosso MVP de margem nova. Então, esse aqui são algumas telas principais, então, só para explicar um pouquinho da jornada do cliente. Então, ele acessa a nossa simulação, ele tem o que a gente chama de uma oferta placebo, que é uma oferta tipo, quanto que você gostaria de contratar, ele dá só as opções de parcelamento e taxa para o cliente ter uma noção do quanto ele comprometeria sua renda, né? A gente fez uma inversão do processo atual do INSS, então no INSS, para conseguir essa informação placebo, ele precisa informar o CPF, no SIAP a gente inverteu, então primeiro o cliente tem uma oferta e depois a gente pede os dados dele, entendendo que é um cliente que talvez tenha um pouquinho mais de preocupação em informar o CPF dele, então a gente gostaria que ele tivesse uma pescada inicial, que seria uma oferta de empréstimo, na sequência ele insere os dados, então seria o CPF, o e-mail, o número do telefone, e a gente já vai consultando a acesso à margem dele. Nesse processo que a gente teve da autorização lá, da mudança do SIAP, é necessário que ele autorize, através do portal do servidor, o banco a acessar a margem. Então, nesse momento, a gente explica, através de um carrossel de informações ao servidor, como que ele faz esse processo dentro do portal do servidor deles. Esse portal é muito parecido com o portal nosso mesmo, do RH. Então, ele entra lá, ele já conhece, ele vai acessando, mas ao mesmo tempo a gente faz as explicações para que ele tenha uma noção sobre onde que ele tem que fazer essas liberações. Depois que ele autorizou isso,
a gente vem aqui com uma oferta de crédito por SMS. Então, ele vai lá, olha, você já tem uma oferta disponível, acesse o nosso fluxo para contratar. Então, ele recebe, ele clica num link encurtado, ele vai acessando, então ele vai lá no total liberado, que dá um valor de aproximadamente, nesse exemplo, 10.500, e 96 vezes de R$172. Ele vai inserindo dados, que é a sequência do processo, onde ele coloca qual banco ele recebe, que ele gostaria de receber, né? Ele coloca aqui informações do CEP dele, ele coloca informações de dados de nascimento, para que a gente complete o cadastro dele dentro da CCB. Ele assina digitalmente o contrato, que seria um próximo passo, né? Onde ele tem aqui um resumo do contrato, onde ele pode verificar a CCB, ver informações relativas ao contrato, assina, e por fim ele vai para um novo carrossel de informações. Então ele tem aqui um passo que é a da autorização, que a gente chama de anuência, onde a gente ensina novamente o cliente, através de comunicação, a acessar a parte de servidor federal lá dentro do SIGEP e fazer essa autorização. Então, essa aqui é a etapa final. Se ele fizer isso tudo online, ele consegue receber o crédito no mesmo momento. O que tem de diferente, tá? A gente conseguiu, nesse MVP, ser um pouco mais disruptivo. Então, percebam que a gente não pede a cópia do documento do cliente, que é uma coisa que a gente está testando ainda, para ver se realmente a gente consegue manter nessa linha. A gente tem conversado muito com o comitê de riscos, para ver se realmente a gente segue não pedindo documento, mas é um ponto positivo por enquanto, porque a gente tem as formas de fazer a certificação do cliente. Uma delas seria acessando o site, onde só ele pode dar autorização, e a outra são outros processos de certificação de formatos de internet, então que a gente também está desenvolvendo. Ao mesmo tempo, a gente fez uma jornada bem clean, com poucas navegações, e tem interações da loja digital também. Então, aqui onde a gente chama de drops do funil, né? Como a Paola falou, a gente tem também o nosso funil que a gente vai acompanhando. Então, aqui um drop seria no momento onde o cliente faz a autorização, a primeira autorização, então a gente percebe muita queda de cliente nesse momento. Então, a gente entra com a loja digital, auxiliando ele a fazer essa conclusão, e também aqui no processo de anuência, né? Então, a gente vê dificuldades dos clientes nesse momento de fazer anuência, onde a gente também tem no nosso backlog já melhorias previstas para dar mais informação, para que ele fique um pouco mais autoatendimento, assim, nesse processo, né? Então, que ele consiga se virar sozinho. Para vocês terem uma noção, nessa jornada aqui, a gente tem aproximadamente 40% desses clientes fazendo o processo sozinho, então a gente tem um bom autoatendimento no CIAP, um indicador maior que o INSS hoje. Então, o INSS, se eu não me engano, a última vez que eu falei com a Edinho, ele estava em torno de 20%, então a gente já tem um público realmente mais digitalizado. E daí, quais são os primeiros resultados que a gente conseguiu enxergar no nosso MVP? Então, desde 24/4, a gente já teve 500 mil, basicamente, 500 mil de clientes com integração, o que é muito bom para o MVP. Então, a gente tem ali, sem adicional nenhum de marketing, a gente está reaproveitando, né? Então, é um lead que, teoricamente, seria descartado, é um cliente que está acessando a nossa solução, que quer crédito, que a gente não estava oferecendo, então a gente já conseguiu aqui trazer um público novo para a nossa solução digital, sem nenhum adicional de marketing. A gente pegou também alguns feedbacks dos clientes, então a Isa conversa com eles e passou aqui alguns para a gente, então bastante prático e ágil, foi o que um cliente nosso falou. A Maristela falou: nossa, entrou sim, estou satisfeito com a operação, ainda mandou um emoji de amém. A gente tem uma outra aqui, um outro feedback, foi ótima a forma de contratação, então os clientes estão satisfeitos. E ao mesmo tempo a gente tem um crédito instantâneo. Como eu falei, se o cliente faz a jornada início a fim, ele tem ali um recebimento do crédito em minutos. Então, esse exemplo eu trouxe até para quem conhece a esteira do INSS, para ver o momento em que entrou a proposta na esteira, 1h20 do dia 28, e no mesmo dia 28, às 2 da tarde, a gente já tinha um pagamento. Até foi a Andressa que fez a autorização. Então, é muito legal a gente ver como que a gente consegue, em minutos, transformar a vida dos nossos clientes. Então, isso é um bom feedback que a gente tem também, mas, ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando as melhorias para ver o que precisa melhorar nessa jornada inicial da margem nova. Mas, ao mesmo tempo, a gente correu com os próximos passos, né? Para vocês terem uma noção, hoje, 80% do público que dá aquela autorização para consulta de margem não tem margem.
Então, a gente tem aí um público muito grande que está interessado em portabilidade. Eu recebi uma lista da loja digital recente com mais de 100 nomes que eles conversaram, que o cliente teve interesse, mas não tem margem. Então, o cliente falou, poxa, a hora que liberar a portabilidade, eu já quero contratar. A gente pegou essa experiência do INSS, que a gente percebeu que, poxa, tem um público que está querendo contratar e não tem margem consignada, então vamos já correr para fazer um MVP com eles. Então, nosso fluxo foi, vamos entregar o MVP do novo, vamos mapear as melhorias, mas antes vamos fazer o MVP da portabilidade, para daí a gente mapear as melhorias da portabilidade e desenvolver as melhorias pós-entrega do MVP. Então, a gente consegue ampliar o atendimento dos nossos clientes, a gente consegue atender mais gente, não com um carro, não com uma Ferrari, mas com um skate e com uma mobilete. Então, a gente consegue atender eles de uma forma mais... atender mais clientes, não da forma que eles gostariam, mas abrange mais o nosso atendimento e depois a gente vai mapeando esses clientes para conseguir fazer as melhorias. Então, aqui para o MVP da portabilidade, nos últimos minutinhos, tem mais um tempinho aqui, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com vários pilares. Então, a gente entendeu que a portabilidade é uma jornada chata, para quem conhece, ela é uma jornada demorada, no servidor federal é pior ainda, por conta das autorizações. E aí a gente percebeu, poxa, como que a gente vai fazer isso muito rápido? A gente chegou numa solução que seria, vamos fazer então uma jornada mista, onde ele vai navegar no WhatsApp, vai navegar na solução, na nossa própria solução que a gente está desenvolvendo, e vai navegar no servidor, no portal dele de servidor, que é o SIGAC, que ele chama. Então, a gente tem aqui uma navegação onde o cliente inicia lá no procedimento do novo, então ele vai seguir esse step inicial, onde ele coloca os dados dele, vai seguir para o step número 2, onde ele vai dar autorização para a gente saber se ele tem a margem ou não. E no momento que ele deu essa autorização, a gente viu, ups, ele não tem margem, já vamos seguir para um bot do WhatsApp. Então, a gente desenvolveu um bot que ensina o cliente a fazer essa liberação da portabilidade, mostra dentro do portal como que ele faz esse acesso, que é um acesso um pouquinho mais chato. Na sequência que ele fez esse acesso, a gente já boleta automaticamente a proposta dentro do nosso sistema de boletagem do Função. Aqui também a gente conseguiu cortar um step também, está em discussão com o comitê de riscos a respeito disso, mas a gente, para IGMVP, conseguiu essa ruptura, que seria não pegar o termo de portabilidade assinado, entendendo que essa jornada aqui de autorização é uma jornada específica, onde ele autoriza pro SIAP, pro Paranabanco, contrato por contrato, parcela por parcela. Então, a gente está ainda pilotando essa autorização e vendo se ela vai dar resultado, frente às normativas que a gente tem, né? Na sequência, ela guarda o retorno da câmara interbancária, que demora aproximadamente 5 dias. No 5º dia útil, o cliente recebe uma oferta. E nessa oferta, ele já recebe o valor que ele vai poder tirar do refinanciamento da portabilidade dele. Então, a gente diz, poxa, chegou os seus saldos devedores, a gente recalcula os saldos devedores dele e fala que ele vai ter uma oferta, nesse exemplo aqui, de aproximadamente R$ 10.500. Aí o cliente tem interesse, ele segue na contratação, insere os dados dele, dados de conta, CEP, datas de nascimento, todos os dados que a gente precisa para finalizar a contratação. Ele assina a CCB da portabilidade de todos os contratos que vieram saldo devedor. Ele assina a CCB do refinanciamento da portabilidade, e aqui a gente tem uma alteração frente ao processo do INSS, porque o INSS hoje ele só permite refinanciamento contrato a contrato. Aqui a gente também tem que fazer um processo de somar as parcelas no refinanciamento, porque a autorização do SIAP é específica para uma modalidade de negócio. Então, a gente também está trabalhando com junção de parcelas, de um formato diferente hoje do que é no negócio normal do SIAP. E, por fim, a gente ensina ele que ele vai ter que aguardar a liberação do outro banco, então vai demorar mais uns 2 dias para ele receber, 2 a 5 dias para ele receber o crédito dele. Na hora que o outro banco libera a margem, a gente já boleta o refim automático e já chama ele para a fase de anuência. Então, em poucos momentos, ele vai ter o dinheiro dele em conta. Esse aqui é o que a gente está desenvolvendo, então a gente já está prevendo entregar esse MVP com mais ou menos 3 sprints de desenvolvimento, o que também é um tempo recorde. Para vocês terem uma noção do INSS, quando foi feita a jornada, ela demorou, se não me engano, 2 meses para fazer a entrega. A gente está prevendo 1 mês e pouquinho, com um time muito menor, então a gente teve ajuda de outros times. O Miguel ajudou bastante a gente, que é do time de novos do INSS.
pessoal da plataforma que já tinha conhecimento. Então, o que é bacana? À medida que a gente vai construindo conhecimento, entendendo o cliente mais, investigando e trazendo resultado, a gente já consegue cortar steps de desenvolvimento. Então, a gente consegue ser muito mais ágil. O que a gente consegue entregar com mais agilidade? A rapidez de desenvolvimento. Muita coisa tem pronta, muita coisa é reaproveitada. Então, isso que é bacana dentro do projeto do CIAP, é que a gente consegue ir trabalhando e desenvolvendo e aproveitando coisas que já foram feitas e pensando muito na jornada do cliente. Então, os próximos squads que estão entrando, a Elo, que está seguindo no squad de Estado do Paraná, junto com a Muriel, elas estão aproveitando coisas que a gente está desenvolvendo. Então, por aí vai. Quando vai entrando novos squads ou novas missões dentro dos próprios times, a gente vai conseguindo reaproveitar tudo que já foi feito. Então, nada é descartado, tudo é reutilizável aqui dentro do banco. Então, isso é muito bacana. E é isso, eu tentei falar rápido, porque tem bastante informação, eu tentei resumir um pouco a jornada para vocês também, do que a gente fez, do que a gente está fazendo, e de quais são os primeiros resultados, e fico à disposição também para perguntas. Bem legal, Lu, bem legal. Muito legal ver a forma como foi estruturado, né, o desafio que vocês estão tendo, um pouco também de entender como que está o cenário externo, como é que está o mercado, o que vocês identificaram aí de concorrência, como que eles estão fazendo, os dados que vocês identificaram quando foram olhar os perfis de clientes, isso é bem importante, né? Então, super bacana também e reforçar a questão do MVP, né? A gente sonha grande, mas a gente começa pequeno e é importante a gente começar e também pegar o feedback dos clientes, porque senão não tem como a gente evoluir se a gente não escuta de fato o nosso cliente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem bem à vontade para colocar aqui no chat, a gente já está finalizando, até agora nenhuma dúvida. Enquanto isso, também quero compartilhar algumas percepções, acho que tanto na fala aqui da Lu, quanto na fala da Paola, é muito legal entender a área, entender a missão e ver o quanto isso também está conectado aí com o nosso jeito de ser, quanto que isso está conectado também com as nossas competências. Aqui a gente vê muito protagonismo, né? Protagonismo tanto para elas que estão compartilhando aqui conhecimento, compartilhando um pouquinho da área, mas também protagonismo para todo mundo que está aqui assistindo, né? Que é uma forma de se desenvolver e de entender um pouco mais do negócio. Como eu comentei, isso aqui vai estar gravado, então até para depois, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tiver alguma dúvida, fiquem bem à vontade, que agora vocês sabem os pontos focais, né, de cada área, de cada time, e o conteúdo vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Vou compartilhar a avaliação de reação, então a ideia é que a gente consiga melhorar cada vez mais. Até já falando aqui de desenvolvimento, a gente vai ter um PB Talk segunda-feira que vem, então já faço aqui um comercial, né, um merchan. Então, já foi mandado o convite, quem quiser se inscrever vai ter a Startse, que é uma escola de negócio, que vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode sair melhor nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, então bem bacana também. Vi muita colaboração, isso é muito legal, colaboração de aproveitar o repertório que já tem de outras pessoas, o conhecimento de outras pessoas para que a gente consiga aí ter uma solução e aproveitar o conhecimento porque todo mundo tem, né? Então é muito importante a gente trabalhar de uma forma colaborativa e isso é muito conectado também com a cultura ágil. Então fico bem feliz, agradeço aí, Lu, você por estar compartilhando, a Paola também por ter aceitado o convite, por ter compartilhado. Para mim, pelo menos, foi super rico. E eu acho que é muito válido agora a gente também tirar uma selfie, então quem quiser colocar e abrir a câmera, que também fica bem legal de eu tirar um print aqui para depois compartilhar com vocês. E fazendo mais um merchan aqui para reforçar a pesquisa do GPTW Home Office, então a gente quer escutar como é que vocês estão nesse momento, para que a gente consiga cada vez mais oferecer a melhor experiência aí para vocês. Aí, eu tô gostando, hein? Sensacional. Adorei esse formato, tá ótimo, hein? Assim que é bom. Gente. Vão acionando aí a câmera, que tá ótimo, que eu vou tirar aqui um print, e aí eu mando aqui para vocês. Quem quiser tirar selfie também, a gente aceita. Quem quiser publicar no LinkedIn, fique à vontade, a gente vai lá curtir, a gente coloca uns foguetinhos também, tá? Deixa eu só finalizar aqui a gravação.